Já que o assunto é nutrição e cuidados com os animais, quem merece uma atenção especial são as éguas prenhas. Afinal, muitas delas carregam no ventre grandes promessas da raça. Saiba mais sobre os cuidados necessários durante o período da gestação. E para dar sequência à série de reportagens especiais sobre os cuidados com os animais, nós viemos ao Aras Fórum, em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, e convidamos o Tiago de Rezende Garcia para falar sobre os cuidados com as éguas prenhas. É verdade, Tiago, que nesse início de gestação tem que ter uns cuidados especiais? Com certeza. O lote de éguas gestantes, requer um manejo especial, porque elas estão gestando, os futuros campeões a serem gerados aqui do Aras. Então, existe uma série de exigências no manejo nutricional, sanitário, que vai dar condição a essas éguas aí para parirem bem. Primeiro cuidado é a escolha do piquete? Exatamente. É muito importante que essas éguas tenham tranquilidade durante a gestação. E esse piquete tem que ter uma formação de forrageira adequada, que supra a necessidade nutricional desses animais, além de uma suplementação mineral. E as éguas que, quando entrarem no terço final de gestação, é muito importante que elas recebam uma suplementação concentrada. Nesse terço final de gestação, ocorre 70% de desenvolvimento do potro na barriga. Então a exigência nutricional aumenta muito. Quando, no caso, a égua emprenha, ela tem que ter alguma vacina, ela tem que ter um cuidado? A vacina específica para éguas gestantes é a do aborto equino a vírus. Então essa é muito importante, essa vacina ser realizada no 5º, 7º e 9º mês de gestação, para evitar que nasçam potros mortos ou que já morram durante a gestação e abortos no final desse período. Então essa vacinação de aborto equino a vírus é recomendada porque ela é muito comum aí no meio do manga larga marchador. Existe uma vermifugação também adequada? Além de seguir o calendário de vermifugações do Aras, é muito importante que os animais sejam, as éguas gestantes sejam vermifugadas 30 dias antes da aparição. Porque para evitar que os potros nasçam com a infecção do Strongylos vulgaris, que é um tipo de verme, que traz muito prejuízo, e esse verme ele tem a transmissão transplacentária. Então os animais, os potros recém-nascidos já nascem com a infestação do Strongylos vulgaris. Então essa vermifugação a 30 dias antes da aparição, usando bases farmacológicas que não interfiram na gestação, é muito importante também para garantir a saúde do recém-nascido. Como que deve ser o convívio, por exemplo, de um lote de éguas prenhas? Elas têm que conviver juntas ou pode separar? Como que é? A gente geralmente maneja em piquetes as éguas até o terço final de gestação, e quando a égua entra no 8º mês de gestação, a gente, se tiver, dependendo do número de animais, a gente coloca esses animais num piquete específico. E essas éguas são mantidas nesse piquete de égua gestante, no terço final de gestação, até mais ou menos 15 dias a 1 semana antes do parto previsto. Então, quando chega de 15 a 1 semana antes do parto previsto, esses animais vão para um piquete específico chamado piquete maternidade, que a gente recomenda que seja um piquete mais próximo às instalações, um piquete fácil de ser observado, que ali vai acontecer o nascimento dos potros. Quando a égua vai para o piquete maternidade, a gente tira a alimentação concentrada. Porque nesse período de 1 semana antes de parir até 1 semana depois do nascimento, a gente evita dar essa alimentação concentrada para que a égua não produza uma quantidade excessiva de colostro e de leite, porque isso pode causar uma diarreia osmótica nos potros. Então a gente recomenda que 1 semana antes e 1 semana após o nascimento, esses animais só recebam forrageira de qualidade e sem alimentação concentrada. Separadas as éguas, já para o parto, a égua pariu,
E agora, o que fazer com os potros, né, e com as éguas ainda? As primeiras horas de vida do neonato, ela é muito importante. Então a gente fala que são 4 medidas que a gente tem que tomar, né, que a gente tem que ficar de olho, na verdade, que são essenciais. A primeira coisa é o potro tem que mamar o colostro, né, o mais rápido possível, né? Se ele não conseguiu mamar o colostro nas 6 primeiras horas, a gente tem que intervir, né, e fazer a administração desse colostro. A cura do umbigo, né? A gente tem uma cultura, né, de curar o umbigo uma vez só. Não, a gente hoje recomenda que o umbigo seja curado, né, várias vezes, principalmente nos 3 primeiros dias de nascimento do potro. A eliminação do mecônio são as primeiras fezes, né? Muito importante analisar, ver, ficar de olho se o potro defecou nessas primeiras fezes, são as fezes escuras, isso é muito importante. Caso haja a constipação, a gente tem que fazer uma intervenção, né? Fazer um enema ou fazer um toque retal para eliminar aquelas fezes, geralmente são secas, né? Isso é muito importante. E uma coisa que não é tão comum, mas acontece, é observar se vai haver a incompatibilidade sanguínea, né, do sangue do potro com a mãe. Então nessas primeiras horas, quando o potro está mamando o colostro e ele vai absorver os anticorpos, né, que vai garantir a sua defesa, é essencial para a vida do potro. Às vezes, se houver essa incompatibilidade de tipo sanguíneo, o potro pode ter uma reação alérgica. A gente tem que separar da mãe, né, dar o colostro de outra égua, né, se possível. Né? É muito importante que a gente tenha banco de colostro, às vezes na fazenda, o colostro congelado. No caso dessa situação, a gente, né, fazer essa administração. E a mãe, no caso, tem que ter uma outro tipo de nutrição, outro tipo de cuidado? A partir do 7º dia, né, geralmente quando a égua inicia o cio do potro, a gente volta com a suplementação, porque nesse período, né, a égua vai aumentar cada vez mais a produção de leite até os 2 meses de lactação. Então a exigência nutricional é muito alta, né? É o ponto da égua onde ela apresenta a maior exigência nutricional. Então ela tem que produzir o máximo de leite possível, né, para garantir o perfeito desenvolvimento do potro. É importante, né, que o criador tenha essa consciência, né, e os tratadores também tenham essa consciência de que o manejo adequado é essencial, não é isso? Exatamente. Então a gente fala que a qualidade dos animais, né, além da genética, é o manejo. Então esse manejo ele começa desde o momento onde o produto, né, o embrião, ele é concebido. Então a partir daí, né, existe uma série de exigências de manejo que vai garantir a qualidade, né, e a saúde dos animais.